Aí, vai devagar. Tá funcionando. Aí. Hero. We can be heroes. Quem quiser começa. David Bowie. Ou RPM. Stephanie de Monaco. Stephanie de Mônaco, né? Aqui estou inteiro a se dispor. Princesa. Princesa. Né? E filha de quem? A quem é Grace? Não, a Stephanie de Mônaco é a filha da Grace Kelly. Grace Kelly, né? Uma pergunta para vocês, assim, bem discreta. Vocês já espiaram aí pela janela, assim, então? Já, muito. Às vezes, assim, Como é que é? Como é que se fala em francês? Voyeur? O voyeur. Voyeur. Vocês bancaram o voyeur, né? Tem uma música da Kim Carnes. Que fala sobre isso aí. Que na verdade, eu acho que é da natureza humana tu parar, né? Às vezes tu tá olhando na janela, tu vê uma cena num outro prédio. Eu acho que não é nem questão de ser, eu sou um bisbilhoteiro. Eu acho que tu acaba tipo, se tu não tem nada a fazer exatamente, tu entra naquela jogo. Curiosidade humana. Às vezes parece um cara, uma mulher arrumando as plantas, uma criança correndo e tal, né? Eu acho A visita tomando banho de sol. Claro, já começa Ainda mais quando no caso tu é uma pessoa do lado jornalístico e tá com a perna quebrada em casa, sim, né, velho? com certeza. E tu não tem absolutamente nada a fazer, a não ser olhar pro pátio sofrer. interno do teu condomínio, né? E aí, tipo, em uma Nova York de verão, de 40 graus, talvez estourando, né? Porque Nova York, dizem que quando é quente, né? Bom, então, Vocês hoje, sabem do que o cinema tá falando? O cinema de peso, né? cinema de peso, hoje, Falando pela primeira vez de um dos maiores diretores da história do cinema, né? O nosso um amigo. dos meus top 5, né? Eu acho que é a top 5 de muita gente, top 10, ao menos, né? Que é o Sir Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Uma pergunta para vocês indiscreta. Vocês já tiveram uma experiência ou já espiaram a janela do vizinho? Muito. Quem nunca, né, cara? Eu nunca, né? A vizinha tomando banho de sol. Eu acho que às vezes é uma coisa até natural do ser humano, né? De tu tá parado, tu abriu a tua janela e tu vê uma movimentação no prédio do lado, na casa do lado. E não é nem por maldade, ou digamos que por ser, sei lá, curiosidade humana. A curiosidade humana tem isso aí, né? Tu chegar, às vezes o vizinho quando chegou em casa, tu vê que ele tá ali sentado, ele tá botando um disco, a vizinha tá molhando as plantas. Vou falar sério, isso é uma indiscrição, né? Mas é total, né? Mas só que eu acho que o que vale essas janelas, né? As janelas abertas sugerem essa descrição, né? Tudo isso para começar o cinema de peso e falar de um dos maiores clássicos do cinema. E, cara, esse filme é de 50 aí? 54. 54. Fazendo quase 70 anos, 68 anos, né, cara? Isso é bom de conta. 68 anos, cara, esse ano, cara. O filme Janela Indiscreta de um dos top 5 desses dois aqui, que é um dos melhores diretores de todos os tempos, né? Sir Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Mas a gente não pode começar a falar. Que veio aqui com a gente uma claque e tudo, né? Olha aqui, cara. Tá meio esquisito ele, mas realmente pra saber que é ele com essa carinha dele, essa cara blasé dele, né? A blasé dele tá meio magrinho, né? Porque ele é um pouquinho mais gordo. Foi ele que introduziu a história de participar, de aparecer, de fazer uma pontinha nos filmes, né? Porque a gente falou muito cedo a fazer isso falou lá atrás que o Godard gostava de fazer isso. E o Godard era fã do Hitchcock. E que depois do Stephen King, Shyamalan também, né? Tem muito Shyamalan até exibido. O Shyamalan faz até papéis, né? Papel, né? Você acha, né? Você acha ator, né? Sinais, né? Foi ele, né? Aquela cena dos sinais daquele. Não, ele gosta, até o último dele é do tempo, ele é um cientista. Isso, ele gosta de parecer. Mas voltando, porque a gente tem que sempre voltar. Sempre voltando, né? O nosso lema é voltar, né? Hoje a gente fala de Janela Indiscreta, lá da Woodstock. Woodstock está vendo agora as imagens dessa loja maravilhosa, da cultura pop, com tudo de cinema, de arte, de música, de tendências,
de quadrinho. Que fez essas canecas maravilhosas E do que cinema de fez peso, essas né? canecas do cinema de peso. Na Leme Silva, número 35. Passa lá, que o Carlão tem muita novidade para ti. Basta tu te inscrever no Cinema de Peso. Se tu já for inscrito, mais fácil ainda, tu coloca ali um comentário: eu quero a caneca de Janela Indiscreta. E se nessa semana de exibição do programa tu tiver mais curtidas que qualquer outra pessoa, tu leva a caneca. É só ir lá na Woodstock, na Leme Silva 35 e buscar a tua caneca. Lembrando, compartilha muito o programa. Manda o povo se inscrever, manda curtir e vamos Quanto crescer mais o cinema de pessoas peso. curtirem o teu comentário, mais chance tu tem de levar a caneca. Tanto para crescer o canal, quanto para crescer culturalmente. Porque cinema de peso é cultura, e cinema de peso é cinema. Que nós vamos falar sobre Cultura, bebida, comida. E tem uma perguntinha também para ganhar ingresso no cinema, né? Também quer ver um sucesso que está rolando no momento, né? Se liga da semana. Antes da pergunta, nos apresentar, né? Claro. Nosso youtuber preferido, o Chico Zidro. Chico Zidro, o Laura já falou, né? Laura Reg. E Criba Aquino, cinema de peso, falando sobre... Nós somos cinema de peso. Um filme clássico, né? Que marcou a vida de muitas pessoas, né? Marcou a sua vida, a nossa vida, né? E aí, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, comenta, compartilha. Compartilha, assiste o programa, se diverte com o programa, ouve o programa, se não quiser ver nossas caras, mas estão perdendo três beldades, 3 corpinhos aqui maravilhosos, né? Mas é o cinema de peso, né? E vamos uma pergunta para o nosso amigo jornalista Chico Zidro. Conta para nós o que conta o Janela Indiscreta, o que seria a sinopse básica do Janela Indiscreta? É o seguinte, é um jornalista, é um fotojornalista, tá no meio. Eu vou dizer que quebrou uma perna e ele é obrigado a ficar em casa um verão de 40 graus em Nova York. É Greenwich Village, né? Acho que era aquele bairro dos boêmios, né? Sentado, né? Não pode fazer nada, e ele começa a observar a vizinhança ao redor, né? Fica sentado, aqueles apartamentos de Nova York enormes, Com aquelas escadinhas, escadinhas, tudo. Tal, né? Ele começa a observar a vizinhança, e nessa brincadeira, ele começa a acreditar que houve um assassinato num apartamento em frente. Ele desconfia, né? Desconfia. E aí começa a observar a vida das pessoas, a bailarina, o músico, o compositor, o casal recém-casado. Recém-casado. E um casal que vive brigando. E ele desconfia que houve uma morte ali. E ao mesmo tempo ele tem que lidar com uma noiva, com uma namorada que quer casar a qualquer custo com ele. E ele meio que... Eu não sei como ele não quer casar com ela, mas tudo bem, né? Mas deixa a gente apresentar depois pra vocês, né? Você sabe quem Ele, no caso, é o James Stewart. Autor da Felicidade Não Se Compra, entre outros clássicos, né? Rainun? Rainun não, Mataram Morrer ele não fez. Não foi, não. Esse é o Gary Cooper. Gary Cooper, ele fez o Homem que Matou o Fascino, né? Isso, grande filme. Ele fez, o James Stewart, eu sempre brinco, o James Stewart é o Tom Hanks dos anos 50 e 60. Ele era um bom moço. Ele era o cara que estava sempre bem com a vida. Ele era convidado para fazer papéis de pessoas boas, né? Só que o Hitchcock conseguiu fazer papéis. Um outro grande filme do Hitchcock com o James Stewart é o Festim Diabólico, que é uma aula de cinema. The Hope. Porque o filme tem 80 minutos e tem quase todo um plano de sequência fake, mas... Sugerindo. Mas é perfeito. As trocas são assim, passa no baú, passa no vestido da copeira, da trabalha com eles. É uma de 1948, um pouquinho antes do... Ali o Alfred Hitchcock já começou a dar aula de direção, né? Um filme que se passa em 80 minutos num apartamento, também um assassinato, né? Que é o Festim Diabólico. O crime perfeito. É o crime perfeito, né? Só que crimes perfeitos não existem, né? E o James Stewart conseguiu desmascarar o crime perfeito, né? Mas ali começou mais ou menos a parceria dos dois juntos. E o James Stewart, ele era o Tom Hanks dos anos 80. Um bom moço, o cara legal, boa fala, ele começou a ser um pouco rebelde, né? No Corpo que Cai também, depois ele fez, mas daí esse é futuro, nós estamos falando de 1954. E como o Chico falou, ele desconfia
que é a vida do James Stewart? Que na verdade é o Jeffries, né? É o Bill Jeffries. Ele quebrou a perna, daí ele tá lá, com aquele desespero dele, ele começa a ir num cara que é um fotógrafo, um observador de natureza, né? Então, vamos ver se é um bom observador. Qual perna ele quebrou? Esquerda. Pô, perguntaram pra ele. Não, mas é esquerda. Viu, acertei. Não é. Mas eu não podia responder, não sabia. Eu vou escolher pra ele, né? Tava lá tranquilamente, ele tava cobrindo uma corrida de baratinhas, que chamavam, né? Vou chamar de baratinhas, né? Automobilismo na época, e ele foi tão. que pegar a imagem perfeita que ele quase morreu. É que os carros da época, né? Os carros da Fórmula 1, tipo, tinha o formato de baratinhas. Por isso que chamavam de baratinhas, né? Baratinhas, as mus, né? Mas era o carro Barata de corrida. Eu falava quando era pequeno, a minha barata de corrida. E na galeria dele, porque o Hitchcock, ele não vou nem dar bola para ele. O Hitchcock, ele começa com um plano de sequência grande, onde ele mostra todas as janelas daquele pátio interno, entra para casa do Jeffries, mostra a câmera quebrada. Sim. E mostra uma foto de uns carros assim no ar, assim como se eu tivesse vindo para cima dele mesmo. Quer dizer, ele ali no perigo imenente, como o fotojornalista raiz mesmo, acabou quebrando uma perna. Ele não cuida da vida dele. O importante é a foto, né, cara? E ele acaba, tipo, o que acontece? Imagina para um homem que a vida observar e pegar furos, e não é que o editor ele liga várias vezes para ele, tem coisas maravilhosas, ele folga nos caras que são pegados, fotógrafos e tal. E a vida dele, o que é? Ele é ficar observando aqui. Na verdade, uma curiosidade do filme que todo aquele prédio na frente dele foi criado em estúdio, né? Foi criado, a Paramount criou, o Hitchcock pegou. Eu preciso de 31 janelas. Dizem que os nerds contaram 31 janelas ali e tal. E na verdade o ecossistema é vivo, por exemplo, pensar, porque a vida tá ali, tá rolando, acho que como é verão, deve ser férias, né, e muita gente tá em casa ali, né, e como se fossem são micro histórias, né, micro histórias que estão acontecendo, e o Jeffries não tem nada que fazer, a não ser ter a visita da querida amiga dele, que acho que é a Thelma Ritter, né, que é a Stella, né, que é a cuidadora dele, né. Cuidadora dele. Que é um baita no papel, porque ela tá muito engraçada. Uma das coadjuvantes mais importantes, né, da história. E ela dá muito nos dedos dele, ela provoca muito ele, chama de bisbilhoteiro, que ele gosta de olhar, né. E ela acaba tendo que fazer massagem, fazer fisioterapia nele, né, e tá uma semana de tirar aquele gesso, né. Já tá 7 semanas, né, com aquele gesso lá incomodando ele. E a cada momento do filme mostra o termômetro, né, cara? Sempre termômetro. Calor. Tu sente calor junto com o filme, cara. Porque a fotografia é tão viva, ela tão quente, né? Cores quentes, né, que ele usa, né? E o filme, paleta, o filme é de 54 e o filme já é colorido, né? Sim, já é colorido. É uma raridade pra época, né? É uma raridade pra época. O Hitchcock já tava fazendo filmes coloridos, né, cara? O Hope, né? O Festim de Aborto já era colorido, né? O Hitchcock é um cara que, engraçado, a gente fala dele, sabe? Ele nunca ganhou um Oscar de melhor direção, né? Ganhou só um por contribuição ao cinema. Ele ganhou, o filme dele ganhou o Oscar, que foi o Rebecca, né? Mulher Inesquecível ganhou o Oscar, mas ele não ganhou o Oscar de direção. Aqui no Brasil, como é que chama o filme? A Mulher Inesquecível, né? Não, é Recível, a Mulher Inesquebeca. Hã? Desculpa, eu não entendi. Recível, a Mulher Inesquebeca. Foi o trocadilho que fizeram. Tá. Rebeca é a Mulher Inesquecível, né? E aí o pessoal lá do Rio de Janeiro, o Paulo França, tá. Foi meio do Pasquim. Eles mudaram o nome do filme para Recível. É trocadilho, Mulher Inesquebeca. Foi o Cadáveres do Carilho. Isso, isso, mais ou menos isso aí, né? Eu não sabia isso aí, mas é um baita filme, senão você baita filme. É com o senhor Maurício Oliveira, né? Não é o Maurício Dourado, Maurício Oliveira. Maurício Oliveira. Aliás, o filme é da Rebeca de Morrer, que dizem que é uma... O filme, na realidade, é uma história brasileira, né? Só que aí, agora, como a gente não vai no Google, né? Não iremos no Google. Teve a história no Brasil, e aí... E ela se inspirou numa história de uma... Aí a Rebeca de Morrer pegou o livro brasileiro, né, quando tinha essa coisa de internet. Sim.
E ela simplesmente ela copiou todo o É livro. mesmo, cara. Publicou o livro em inglês. É um plágio, praticamente. É um plágio. Mas ela não ganhou, a brasileira não ganhou, né? Não ganhou. Isso aí é um festim diabólico. É um festim. É uma trama hitchcockiana, né? Aí quando a sua brasileira olhou, esse é meu livro, essa é a minha história. Não ganhou o processo? Não ganhou Eu processo. acho que não ganhou, porque naquela época os tubarões norte-americanos, os Isso, Estados Unidos eram mais fortes, né? Mas voltando pro filme, Desculpe. não sei, isso aí são curiosidades que vão entrar sempre. Tipo, mas eu não preciso perder. O que acontece? Ele precisa. Vocês notaram assim, tipo, eu mais ou menos tentei citar as pequenas histórias, né? Como o Chico já falou um pouco. Tem aquela. Lá no topo tem a bailarina, né? A bailarina meio solitária que dança, que recebe pessoas, né? É uma micro-história do lado esquerdo do prédio, né? Tem aquele casal lá pra cima ainda, tem um cachorrinho, né? Que eles dormem sempre na rua, né? Porque o calor deve ser muito grande, eles botam na saída de emergência, eles dormem, botam o colchão ali, né? Na saída de emergência, né? E tem o compositor que tá brigando com ele mesmo para conseguir fazer a música perfeita, né? Ele bebe, né? Fica bravo, e tudo isso o James Stewart observando, né? Tanto com a objetiva dele, quanto com a senhora Solidão também, né? E tem aquela senhora que chega assim no ar, solitários, né? A senhora dançarina é a senhora Torso, que ele chama de senhora Torso, né? E a coisa solitária, que é aquela que ela chega a simular encontros, né? Porque ela sempre acaba se dando mal e tal, né? E tem aquele casal que recém saiu das núpcias, né? E é muito engraçado que eles fecham a janela. E parece que e toda vez que o cara abre, já vão achar o cara não aguenta mais, né? É aquela coisa. Casais iniciantes e tal, né? O fogo, né? Aquele fogo da paixão, né? Fogo da paixão. Você é fogo, eu sou paixão. Como diria nosso poeta bando. Mas eu digo que são várias histórias que realmente. E tem a história do vendedor de joias, que é o Cabeça Branca, o Raymond Burr, né? Que é o ator. Que ele tá sempre brigando com a mulher dele, né? Que é o Lars Thorwald. O Lars Thorwald, e a mulher dele fica enchendo o saco dele, ele fica nervoso, né? E daí chega. Só que chegou. A gente vai apresentar ela, vamos apresentar ela, né? Antes de chegar para esse segundo momento, que é a segunda parte do filme, né? Eu acho que quando eu falo, o filme é dividido, né? O primeiro ato do filme é o olhar para fora, é o olhar do James Stewart para fora, né? Uhum. É o olhar, né? É onde ele nos apresenta. Eu acho que ele apresenta. E é tudo de uma maneira tão perfeita, né, cara? A câmera brinca, né? Porque, tipo, naquela época era difícil, eu tava vendo que tu não tinha um celular, uma coisa assim pra tu falar, tu tinha que gritar. Por que a câmera brinca? Por que a câmera brinca assim? Porque o nosso olhar faz isso. A gente não faz aqui assim e depois... Sim, e ele faz exatamente o movimento do olho, né? A gente não fica assim, a gente não fica focado só, né? E o Janela Discreta, ele começa focando ali, depois tu enche o saco daquele momento e tu passa pro outro. E aquilo ali, como eu falei, aquele habitat vivo ali de histórias, de dramas, de coisas engraçadas, e no calor, e também, tipo, pessoas de roupas mínimas, mulheres tomando banho. Era uma coisa, tipo, que também chamava a atenção do voyeur, né? Então, no caso dele. Mas só que chega um momento que, talvez, que eu até não estava comentando antes, que no momento que aparece a princesa, né? A princesa Grace Kelly, né? E é um momento que ele está dormindo, né? O James Stewart. E ela aparece como se fosse um anjo, né? Acordando, ele dando um beijo nele, né? Eu achei que era um sonho até, cara. Parece um sonho, né? A Lisa Fremont, né? É a Lisa Fremont que é a Grace Kelly, que, com todo respeito, eu acho a mulher mais bonita da história do cinema. Assim... Pra mim, eu vou dar meu pitaco. Pra mim, a mulher mais linda que já pisou na face da terra, Liz Taylor, né? Linda, mas eu acho que daí deve ter muito mais bonitas que ela. Só que a gente não conhece, né? Só que a Grace Kelly, eu acho que a mulher mais linda, assim, tipo, ela fotografava muito bem, ela era muito bonita, ela era muito charmosa, ela era uma boa atriz também, ela também era uma boa atriz, não era uma excelente atriz. É muito criticada. Dizem que o Hitchcock era apaixonadíssimo por ela. E era um amor platônico, né? Era platônico e torturava ela assim até não poder mais. Não, nesse filme aconteceu muito, não, entra meio quebrar. Aconteceu muito isso aí nesse filme, que ela foi, só que ela gostava muito dele. Ela gostava muito dela, ela se sentia um paizão e tal, e isso é uma coisa que ele não gostava, porque ele é apaixonado por ela. E o paizão, né? Ela não mais apaixonava por paizão. Jogo amigo. Mais ou menos isso, né? Daí a gente pode falar também, para que eu dê a minha opinião também.
A própria Ingrid Bergman em Casablanca, a beleza dela também é uma coisa estonteante. Então, a gente está falando de 3 belezas clássicas, né, cara? E também a Liz Taylor também, fantástica. E a fotografia também ajudava muito. Ajudava muito. Parece que era melhor, né? Era melhor. Eu acho que era melhor, não sei qual era. Era uma coisa mais... Era mais trabalhado, né? Mais trabalhado. A maquiagem, tudo usava, iluminação. Eu acho que não tinha aquela quantidade de luz, tudo. Não tinha aquela coisa instantânea, sabe? Era uma coisa mais... Eu acho que as câmeras não mostravam tantos defeitos. Sim, também. Marilyn Monroe tinha gordurinha, tinha uma cicatriz. Mas era a beleza da época, né? E era maravilhosa, Marilyn Monroe era maravilhosa. Mas a Grace Kelly, ela encanta naquele filme. Principalmente nesse filme, a Janela Discreta. O Ladrão de Casaca também ela tá muito bem, né? Só que o Ladrão de Casaca, que acontece o Ladrão de Casaca, que ela conhece o Carregrã, né? Que ela conhece ela pra Mônaco, né? Ela conheceu o Renier de Monaco e vai casar com ele lá. Mônaco. Ela foi pra Monaco e depois ele foi pro Mônaco. Eu ia pro Mônaco. Eu sempre achei que era pelo filme de Mônaco. Pelo Celtic, né? O Celtic. O Celtic, o nosso corretor ortográfico. Mônaco é de fuder, né, cara? Mas vai acabar com o Principado de Mônaco. Grande prêmio de Mônaco da Fórmula 1. Mônaco e Mônaco, né? Era lá que acontecia a Fórmula 1, né? A Fórmula 1. Mas o quê? Voltemos. Piadas de lá, tipo, Mas ressentimentos. Lisa Fremont. A Lisa Fremont, o que ela era? Uma socialite, uma mulher rica, mulher maravilhosa, tipo, que gostava de bons restaurantes, gostava de vestidos maravilhosos. Um detalhe, né? Quem vestia a Grace Kelly nesse filme e em todos os outros filmes das mulheres, os filmes dedicados, é Edith Head, é uma figurinista, que ganhou até um Oscar póstumo nesse tempo, porque aqueles vestidos, na verdade é uma aula de moda, né? As roupas que ela vestia, pô, é um calor desgraçado, ela vinha com aquelas roupas maravilhosas, pra ser um inválido lá, praticamente com uma perna quebrada lá, né? Devia estar fedendo suor, ela chegava... Pobretão, um jornalista, fotógrafo, e tava lá, e ela chegava deslumbrante sempre, né? Ela teve 4 ou 5 cenas no filme, ela sempre tá com vestido diferente, né? Ela dizia que não ela falou num vestido de $1.100 para aquela época, era uma pequena fortuna, né, cara? $100 era uma coisa... Que é a Edith Head, né? Que é uma das maiores figuristas da história do cinema americano, e o Hitchcock sempre contou com a colaboração dela, né? Devia pagar bem também. Mas... a Lisa Fremont, ela chega chegando, né? Ela chega ali e ela é muito espirituosa, ela chega dando um jantar ali pra ele. Né? Não, é que o sonho da Lisa Fremont era casar com o L.B. Jeffries, né? Só que o L.B. Jeffries, que é o papel do James Rush, era um cara de pensamento livre, né? Não, ele é um fotógrafo, como jornalista, ele falou que às vezes não tem consultor, mas não tem hora, não tem feriado, não tem hora, não tem feriado. Ele está onde a notícia vai acontecer, onde o foco vai acontecer, né? Então, até tem uma teoria, eu como jornalista, né, falo, né, de cadeia, cara, ou tu casa com um jornalista, ou se tu acaba tendo um relacionamento com uma pessoa que não é jornalista, a pessoa não vai entender. Porque tu não tem final de semana, não tem feriados. Tanto que tem aquele casal da Globo que ela é repórter, ele é câmera, o Paulo Zero, e a esposa, eu esqueci o nome agora. E eles estão pelo mundo todo, já foram sucursal em Pequim, eles acabam se transferindo, porque é o jeito. Mas também tem várias pessoas, às vezes o médico, médico só entende a médica, né? Enfermeiro, música, o caso geralmente com a... Eu já tive casamentos, namoros, com pessoas que não são jornalistas. E elas não entendem, né? Por que tem que trabalhar? Porque eu preciso sobreviver, eu preciso pagar as contas, né? Tem que trabalhar, tem que viajar, tem que trabalhar num feriado, num domingo, no Natal. Sim, no Natal, no Novo. Não tem uma data fixa, né? Não pode se programar, não sei quantas férias, né? E a pessoa que não está na área, ela não entende, né? Claro. Assim como um médico, né? Claro, como médico, enfermeiro, policial, bombeiro, né? Um músico também que tem que tocar no fim de semana. Isso, o cara que trabalha na noite. Aí dá um choque, né? Aí dá um choque. Sim, não é que trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde. Não é que tu não quer estar com a pessoa. Aí eu vou puxar pro meu lado, né? A pessoa assim, mas você não quer estar comigo? Não, eu quero estar. Só que, como eu falei, né?
tem que sobreviver, tem que pagar conta, tem que comer, tem que vestir. Mas falando em português bem claro, né? Chega a ser um sacrilégio. Ele dá nos dedos demais, né? Parece um sacrilégio para nós meros mortais, né? Sim, ela não impõe, mas ela tinha assim, eu quero casar contigo, eu te amo, E ela gosta dele, e ele gosta dela também, só que ele tenta não passar o que ele gosta dela, né? E tal, e acaba sendo aquela discussão incrível. Até eu estava falando para eles que uma das inspirações para esse relacionamento foi que nos anos 40 e tal, acho que acredito antes do Rossellini, obviamente, a Ingrid Bergman teve um caso com o fotógrafo que é o húngaro, né, que é o Capa, né, Robert Chapa. Chapa, né, eu chamo de Capa, né, então, né, é o Robert Chapa, que é um dos maiores fotógrafos da história. Eles tiveram um caso e dizem que o roteirista inspirou, que o roteirista até é o John Michael Hayes, que inspirou num conto do Cornel Woolrich, né? Que é bem diferente, na verdade, o conto. É um continho mínimo que ele não tem muito o que escrever. Ele pegou e ele inspirou nesse relacionamento que ele Bergman uma musa no cinema e tal. E ele era um fotógrafo, hoje ele estava na França, amanhã ele estava na Argélia, depois ele estava na Mongólia, depois estava no Brasil. Acaba morrendo, ele acaba morrendo a trabalho, né? E tem umas maiores, grandes fotos maravilhosas da história. Uma foto. Que ele tá morrendo, né? Não, tem a foto dele, que é no dia D, né? Dia D dele. O dia D que ele fotografa, ele conseguiu salvar 6 negativos só. Ele conseguiu fotografar a chegada do pessoal na Normandia, dos soldados aliados da Normandia, conseguiu fotografar. E tem a foto bem borrada do soldado baleado na água. A foto bem borrada. Sim. E ele conseguiu salvar 100 negativos. Ele tirou dezenas de fotos e salvou 6. E manda aquelas fotos icônicas, né? Procura no Google aí, né? Ele morre, ele pisa numa mina. E na Indochina, né? Em 54. Que era o pré-Vietnã, né? E ele acabou vendo só tipo, já tá bem longe da Ingrid Bergman, que já tá com o Rossellini já devia ter largado ela, porque era já falamos da Ingrid Bergman Casablanca. O Rossellini não falou ainda, mas tem filmes maravilhosos dele, neorrealismo italiano. Mas voltando à janela, né? Aquela famosa janela dele. E daí, até eu estava comentando que tem uma boa discussão sobre essa questão do casamento, né? O roteiro é muito bom, os diálogos do filme. O filme não é só um filme de observação, é um filme de observação, só que não é um filme só de uma observação de um crime que tu vai tentar descobrir, bisbilhotando, né? É um filme também sobre o relacionamento, sobre o individualismo, né? Que está imbuído na figura do Jeffries, né? E aí a Lisa Fremont, ela tenta o tempo inteiro, né, provar para ele que ela pode ser dele, né? E a própria Stella, que é a cuidadora também, ela dá muito pitaco bom, né? Ela tá sempre pitaco ácidos, né? Só que voltando para a segunda parte, que eu digo que eu sempre coloquei a segunda parte do filme, é que eu falo, a primeira parte ele olha para fora, depois ele acredita no que ele vê, né? Sim, começa a desconfiar que tem um assassinato. E o que acontece? Ele tá na noite, né? Ele virou um bisbilhoteiro uma hora, assim. Ele acabou, mas não ia falar, eu tô querendo evitar falar. Mas assim, deu, eu vou pegar o binóculo, vou pegar tu é jornalista, tu é bisbilhoteiro, tu é curioso por natureza. Ele passa 2, 3 da manhã, já brigou com ela, mandou a Lisa Fremont pra casa, né? E ela fala assim, ó, só mandando embora. Amanhã da manhã te vê, já. Ele fica quieto. Eu tudo bem, eu volto amanhã. Amanhã também não vamos te ver. Ela disse adeus. Calma aí. Não, é tchau. Ela, não, é adeus. Tu não vai mais me ver, eu nunca mais vou te ver ali. Ela, pelo menos não até amanhã. Até amanhã, não. Muito boa, cara. E ironia pura, humor é incrível, né? O negócio é muito bom, cara. Mas ali ele se preocupa, que ele acha que vai perder ela. Sim, porque ele diz pra ela, olha, tu quer viver comigo? Daí é o machismo. Sim. Viver comigo implica ela abrir mão da vida dela. Sim, a vida dela. Pra ter a vida dele. Pra ter a vida nova dele. É uma perigosa, vida, né? Num lugar que vai dormir no chão, na chuva, sim, e comer o que tu não comeria se soubesse que tá vivo. Comer coisas que mexem, insetos ali no caso, né? É horrível. Ele impõe essa regra pra ela, né? E só que daí ela vai e daí ele acho que na porta olha pra ele, né?
não vai mais me ver, né? Aí ele... Cara, e ela fala, pensa uma não, coisa, pelo menos até cara, amanhã. o James Stewart fez um filme inteiro sentado. E o filme todo, a câmera não sai da vista. Não sai, ele tá naquele apartamento Depois quente, a gente né? conversa um pouco sobre o final, mas ele sai tá, do final. ele praticamente ele tá ali, ele tá o filme sentado. Mesmo Ele as sai outras- fazendo uma massagem da Estela, né? Ele vai. Só que ele não Tem ele- só uma mudança de eixo lá no final que no mostra de final, baixo para cima. Exatamente. Mas até as ações dos outros apartamentos são importantíssimas para Que é sempre da janela, elas acontecem pela visão dele, né? Isso é isso que eu falo, a visão dele. Sempre a visão Sempre a dele. visão dele. Não, daí ele, voltando àquela famosa, aquela noite quente, ele observa, ele vê algumas coisas acontecendo, ele vê aquele habitat, aquele casal vai de novo pra rua e tal. Só aquele cachorro que ele sempre deixava o cachorrinho descer por uma cestinha, né? O cachorrinho é muito importante na trama do filme, né? O Cabeça Branca, esse o Brian Burr, ele tem um quintal, né? Que ele cuida muito bem, né? Então, daí o cachorrinho bisbilhoteiro, das vozes dele. E isso aqui é muito engraçado, que tipo, uma coisa que é marcante do filme é que ele adormece e ele acaba com um grito, né? É tipo um grito na noite, né? Tem até um filme do Brian De Palma, que é o Tiro na Noite, né? Com o nosso querido John Travolta, né? É um dos baita filmes. O Brian De Palma é um dos caras assim, mais inspirados Aliás, no TikTok, né? Grito da Noite é uma refilmagem do Blow Up. Só que com som em vez de fotografia, né? Isso. E o Brian De Palma ele é um fã do Hitchcock, entendeu? Tem um filme dele que é maravilhoso, que é Dublê de Corpo, né? Que tem essa cena do Janela Secreta, né? É uns filmes, cara, que eu te digo, eu posso ver uma vez por ano, que é maravilhoso aquele filme. Que eu faço um diretor que é a Melanie Griffith nova, né? Isso, né? Cara, é um filme... Esposa do Don Johnson. É isso que eu falo, cara, tipo, eu tava comentando, cadê os roteiros legais em filmes comerciais, em roteiros assim, tipo, que mexem com o cara, não são roteiros banais, a gente vê tanto filme, né, em cabine, né? Não é uma crítica, tem filmes bons, mas tem muito filme preguiçoso, né, cara? Roteirista preguiçoso. Tinha no passado, mas só que sempre tinha um filme lá do B, do cara, né? Essa realidade, a rapidez das coisas, sabe? Mas não sei, até bota outra vez no Amazon Prime também, um filme ganha Oscar, tem um roteiro preguiçoso. Já tinha no passado, mas cada vez tá pior, né, cara? Mas sei lá, vamos voltar a uma janela discreta. Daí ele ouve esse grito da noite, daí desconfia, né, que as janelas se fecham, né, do andar, né? Eu acho que, se não me engano, é o segundo andar, né? Primeiro, o térreo, primeiro. Não, eu acho que o primeiro é do casal, né? Eu acho que o segundo e o terceiro é o Não, eu acho que é o mesmo nível dele, porque ele consegue ver câmera. Isso. Ele e é muito consegue ver perfeito, câmera daqui no né? quarto. Muito perfeito. E como ele está numa cadeira mais alta, aquelas cadeiras antigas, né? Imagina, já estamos 54. Hoje em dia tu precisa mais colocar gesso, né? Ah, não. E outra, não sei o que aconteceu com ele, mas um gesso que vai daqui da virilha até a canela. Aí deve ter se tropeado a perna também. Quebrou todos os ossos da perna, né? Eu já passei assim um verão. Já quebrou a perna feita, sim. Eu peguei assim de ficar com gesso 3 meses. Deve ser terrível. Mas que quebrei foi mão. E daí volta, né? Tipo, daí o que acontece? Daí ele começa a enlouquecer, porque o que ele tava fazendo, ele começa a ver as coisas, né? E começa a desconfiar, né? Ele começa a ver que a mulher não está mais lá, né? Que o cara abre a janela, né? O cara começa às 3 da manhã, começa a ter várias saídas com Ele malas, né? As pessoas não se preocupavam tanto com a privacidade, né? As janelas não tem cortinas. Não, até tem isso aqui, pô, acho que, sei lá, né? Mas também é um filme, né? O filme tinha que estar com as janelas abertas. E a gente não viu com todas as janelas fechadas, não ia ter graça, né? E calor também, porque não tinha ar-condicionado, né? Acredito, não tinha mau ventilador, né? O povo tinha que abrir o janelão, né? E aquela, hoje em dia se diria piriguete aqui, todas as noites tinha uma reunião de homens diferentes na casa dela, né? Da senhora Turso, né? E no final do filme aparece o anãozinho, que é o marido dela, voltando da guerra. militar. Uma guerra no lugar. E ela sempre tentava, né? Como falando, aquelas micro-histórias, né? Do compositor, né? Que sempre a Lisa Tremont era apaixonada pelas músicas dele, né? Aliás, Hitchcock, ele sempre em seus filmes fazia a conta, né? Sim. Onde que aparece o Hitchcock em Janela Secreta? Ele tá trocando alguma coisa, né? Não tá arrumando. Não, ele não tá arrumando. Ele é o cara que tá ouvindo o compositor apresentar uma música. Isso, ele tá em cima, é isso, né?
Eu não percebi agora nessa segunda olhada. Como você está compondo uma canção e está apresentando para alguém. E esse alguém é Hitchcock. Que show, cara. Ele muda. É muito. Não, ele faz passagens sutis dentro do que ele vai fazer, né? Só que, mas voltando, tipo, ele acaba começando a desconfiar do. Como é que é o nome? Thomas Torbo? Como é que é o nome do Lars ele é um vendedor de joias, é um caixeiro viajante, uma coisa assim, né? Daí, mas é engraçado, o cara às 3 da manhã vai várias vezes com uma mala grande, né? E amarradas, né? E tal, e ele começa a desconfiar que, cara, e cadê a mulher, né? E cadê a mulher dele? Ele liga, ele tem um amigo detetive dele, né? Que ele chama também, né? Pra dar uma força pro caso, que ele tem certeza que tem gato naquela tuba ali, né? Literalmente. E né? o amigo, tipo... Tá, vai, tu tá. Não, mas muito tá. temposioso, Sim, o cara. É que era temposioso demais, né? Ele tava ali direto, não tinha o que fazer. Né? A televisão já existia, eu acho, naquela época, mas ele não Já existia. Só que ele não se existia no quarto. Isso era acessível para todo mundo, né? É, 54, né? A TV, na verdade, ela a TV surge em 29, né? E aí, nos anos 50, a TV já tinha TV. Difundida entre as massas já? Não, ainda é uma coisa mais elitista. Mais elitista. Do Silibol, aquele seriado mexicano. O Silibol é 52, 53. Não, já rola o Silibol já no fenômeno na época. Isso, né? a TV já está com força. Sim. Nos anos 50. Já no fenômeno. Mas a TV aparece algumas cenas, né? Aparece, tu olha, se olhar bem, ela tá lá na parede de alguém lá. Uma tela plana, de plasma. Mas o interessante é que daí ele começa só olhando, né? Ele pega um binóculo que ele tem. Depois ele pega a objetiva da máquina dele, né, cara? Ele começa a dar zoom, né? ele vê na cozinha o marido, assim, bem nervoso, né? Não, e guardando instrumentos, né, cara? Serrote, né? Serrote, facão. Ele liga o facão com o jornal, ele amarra um jornal, né? O que tu pensa, velho? Sumiu a esposa do cara. Um monte de mala sendo E o cara tá 24 horas observando todo mundo e vê, da noite pro dia, né? Daí ele começa a investigar por conta própria, né? Tipo, só que ele não pode investigar, esse que é o problema. Ele tá imóvel, né? Ele tá imóvel. A claustrofobia é essa toda, o Hitchcock consegue botar o personagem principal, ele não pode fazer absolutamente nada a não ser olhar. É uma coisa, digamos que praticamente um tetraplégico, entre aspas, né? Não, e só tem os olhos como ele tem mãos, né? Aí tu esse é um, e ninguém acredita nele no início, né? E é um dos filmes que eu conheço tradução tem sentido, né? O quê? A cuja tradução, a tradução tem sentido. O título do Brasil, Janela Indiscreta. E lá é? Window, né? É um título bom. O título português é bom. O português é bom. Porque tem sentido, né? Sim. Ele tá claro. Cuidando da vida dos vizinhos, sabe? Eu tava observando, né? Mas voltamos ao... Voltamos daí ele começa a desconfiar, quando ele vê o cara pegando um facão, serrote, amarrando em jornal, né? Pô, não é normal isso aí, né? A gente vai abrir aqui... E o cachorrinho parece morto. O cachorrinho, por exemplo, tem uma cena que mais ou menos que incrimina mesmo, cara. Porque acontece que, tipo, todo mundo chega lá e eles mandam o cachorrinho descer sempre porque o cachorrinho é biblioteiro. Lá do quarto andar, o cachorrinho pra lá, pra dar uma mijadinha, e aí o cachorrinho sempre olhava pro tal do canteiro lá, né? Que é o canteiro do cara que ele cuidava com tanto esmero, né? E daí ele chegou e começou, e daí o cachorrinho parece estrangulado, né? Daí dá aquele gritedo, né? Não sei o que, daí a mulher começa a gritar. Vizinhos, não sei o que, vizinhos tem que se ajudar, vizinhos. Ela começa a falar mal da vizinhança e tal. Daí todas as janelas se abrem. Qual a janela que não se abre? A do? Lars. É a única janela que daí o James pira, né? Porque é o único cara que não se preocupa com o cara. Juntar 2 mais 2, né? Só ver quantos cigarros. Todo mundo, o pianista, a senhora Torso, a senhora dos corações que é o Heartbreak lá e tal. Esse cara não todo mundo lá fica apavorado, as mulheres de biquíni ali no coisa. Esse cara não aprendeu a máxima
do vilão de filmes, esconder-se na multidão, que era abrir também Sim, e demonstrar surpresa, né, cara? Não, ele era muito fechado, ele era muito taciturno, assim, né? Era um cara chato, né? Até a gente pode dizer que ele não era modus operantes dele. Não, ser um assassino, né, acho cara? que não, Porque- era um crime passional, né? Ele pensou. Chegou em casa, a mulher cobrando dele. Cobrando. Não, ele pega, ela É. deitada, ele vai botar ovos, espero que os ovos estejam no ponto. Eu não tenho a impressão que eu acho que ela tava meio inválida também, né? Eu acho que ela. Não, mas ela levantou ela porque levantou. ele foi ligar na então- sala e ela foi bisbilhotar. Ah, isso. Ela era uma inútil mesmo, pelo jeito. Ela não saía de casa, era chata mesmo. Chata, e ele trabalhava e fazia, nunca satisfazia. Ele, na imobilidade dele, ele envolve as duas mulheres As duas mulheres que que cuidam dele, orbitam né? com ele ali. Né? Já que o amigo dele, o detetive lá, não tá nem aí pra ele, achando que ele tá vendo gnomos e tal. E daí ele acaba, só que elas também não conhecem A Lisa demora a acreditar. Só que a Lisa, o que a Lisa acontece? A Lisa quer provar que ela não é apenas um bibelô, ou digamos que um rostinho bonito na multidão, né? Ela, então vou te ajudar, nós vamos descobrir. Daí o que ele faz? Acho que primeiro ele manda ela botar um bilhete, né? Sim, eu sei o que ele está fazendo. No filme você com ela. Mas é muito legal. Daí vem a genialidade de um filme, né, cara? Tipo, o cara, tu pelo desespero que ela vai lá toda arrumadinha, aqueles vestidos da Edith Red lá, e chega e bota lá, pulando, assim, saltitando, grayscaleano, né? E bota ali, só que tu não pode, que aquele cara era bravo, né? E chega e vê, olha ali e tal, e ele olha pela janela, né, e tal. E ele começa a desconfiar também, né? Só que a Lisa Fremont quer provar que eu sou corajosa, eu posso viver contigo, eu não sou, não sou apenas um bibelô, né? Então ela quer cooperar com a investigação, né? Que eles achavam que a polícia não vai investigar. Então a investigação é nossa, né? Daí, eu acho que depois ela volta, né? E eles acabam achando, tipo, que eles vão investigar. E daí ela chama a Estela, né? Que era a cuidadora, para eles investigar o canteirinho, né? O que tem no canteiro, né? Porque eles imaginam que o canteiro que tá ali só que ele foi esperto, né? Então eles achavam que ali estava o corpo da... Só que ele foi esperto, ele viu que o canteiro não era um lugar propício para enterrar o... Nem caberia, né? Não. Ele tentou, acho que ele pensou em botar ali, né? Não, e a outra cuidadora dele disse, não, tem que ter no mínimo 30 centímetros uma copa, a não sei quem pega ela de pé ali. Especialista, né? Não, parecia que ela já sabia como cortar em pedaços, né? Deve ter feito umas aulas com os Ted Bundy da vida, aqueles cortejadores, né? Sabia tudo. E ela começou a pensar, e daí, só que tipo, não satisfeita porque o plano dele é o seguinte, ele chega, ele vai ligar pro cara, né? Ele pega o telefone do cara pra... Não, no laço, ele simula que a mulher dele viajou, né? Sim, a primeira, na investigação tudo é assim, o detetive ajuda na investigação da persona do cara, ele vê que ele é um cara que é limpo, né? Tem uma ficha limpa, que trabalha com vende joias e tal, e ele acaba que, tipo, ele conseguiu botar, ele tinha uma testemunha que uma mulher viajou para tal lugar para ver a mãe dela, e tal, e ele tem um álibi perfeito, praticamente, se não fosse bisbilhoteiro... Mas assim, aí tu mata o negócio, que era só ligar pra cidade pra saber se a mulher dele tava lá na cidade, só que ninguém fez isso. Mas daí também era muito... Então, só era uma coisa assim, tipo, que era uma acusação meio fictícia, né, na cabeça dele. Porque, pensa bem, mesmo um filme que também é inspirado nele, se você vai analisar, é o Ar dos Espantos, que eu gosto muito do filme do vampiro, né? Porque ninguém acredita no cara, o cara tá... O William Hatgary, o ator, ele tá enxergando, ele enxergou o vizinho chegando com um caixão e bota no sótão. E só ele da janela dele consegue observar ele matando as prostitutas que ele contratava. E ninguém acredita nele, né? Porque realmente é difícil acreditar que teu vizinho... Mas e ele vai na polícia e a polícia chega, é um vampiro, que vampiro e tal, né? Mas no filme que dá pra comprar um programa também. Aí eu sou apaixonado pela Hora dos Espantos, né? Ele é um terror comédia, né? É um terror, né? O Lore apaixonado pelo Chris Sarandon.
O Sharon é um piraço, né, cara? É vampiro bonitão, né, como diria. Mas e tá muito bem, trabalhando bem, enfim. Mas, tipo, é aquela coisa da observação do, tipo, ninguém acredita em ti. Até o Hitchcock sempre gosta muito disso aí, né? O Hitchcock gosta do homem que não sabe errado. É um errado. O cara que, tipo, todo mundo tá conspirando, intriga internacional, é assim também, né? Ele sempre botou o desespero do... O sabotador... Até o ponto da virada. Sabotador. Não. Mas sempre assim, tipo, a dificuldade, o cara sofre o filme inteiro pra provar que ele tá certo, né? Tá certo. E às vezes não consegue, né? Mas no caso da Janela Discreta, ele começa, a investigação é toda dele, né? O incrível do filme é que o filme é todo do ponto de vista de um observador sentado numa cadeira de rodas, né, cara? É muito bacana isso. Cara, o filme se passa daqui. Não tem uma cena assim, tipo, que a Fremont vai num restaurante e fala com um cara, me pegar o prato pra comer, ou vai trazer uma taça de champanhe e tal, uma garrafa de champanhe. Cara, o filme é muito da janela do... Ela leva o restaurante, pra ser a perfeição. É o apartamento dele. Vamos no 21? Não, e o apartamento dele e a panorâmica das 31 janelas. E aqui ele fala, por exemplo, a Lisa quer ficar lá, né? E mas esse apartamento só tem 2 quartos de apartamento pequeno. Não. Porque ela devia morar numa mansão, né? Ou um apartamento em Manhattan, sei lá o que é, porque... E tal. Ela mora 4 casas. E a terceira parte do filme que eu sempre botei, que é a reação, né? A reação, não, nós vamos acabar com essa palhaçada, né? Daí o que acontece com elas? Já vão lá, de vestido ali e não acontece. Só que a Lisa Fremont, toda naquela gala dela, tava um vestido lindo, meio amarelo e tal, né? Eu não entendo nada de moda, mas era muito bonito o vestido dela, né? Só que ela vai pro apartamento, porque também o Stewart ligou pro Lars, né? E falou que ele sabia de tudo para encontrar num bar, né? Um bar da região. E o cara, bar, na outra frente, vai para poder liberar o apartamento para ela ir, né? E ela vai, né? E aquela cena dá uma tensão absurda, né, cara? Cara, porque tu não pode fazer absolutamente nada, ele tá longe. A gente acha assim também que ele tá aqui, ó, como fosse daqui a 5 metros, não, ele tá, digamos que a 30 metros, né? Então não pode chegar. A tensão, o suspense da cena, ela entrando ele tá olhando pra geralmente um binóculo. E ela entrando no apartamento, né? E nós vendo tudo. E ela entra, ela se desce daquela vaidade tudo, ela sobe, ela pela aquela escada de saída, entra no apartamento e vai investigando, né? E o cara chega, né? E ela pega. E o cara chega. E o cara. Só que daí acontece o que? A saída dele foi chamar a polícia, né? Porque sabendo que ia pra polícia ele não ia fazer nada, ele não ia matar ela. Só que daí tem uma cena que eu acho que é incrível, né? Que até que a gente falou da questão da questão do casamento e tal, que a Lisa Fremont, ela descobre a aliança da mulher. E é muito legal aquela cena porque ela bota a aliança e ela fala assim, ela aponta pro cara. E o que acontece? Tem uma dualidade naquela cena, assim, porque primeiro que ela descobre que ela fala, eu vou falar, eu sou foda, eu descobri que esse cara é uma coisa, e ó, casa comigo, porque eu tô com uma aliança. Assim ela provoca. E o vilão, a mulher. Com a polícia ali prendendo. Ela vai ser presa, não tá nem se vai ser presa ou não, né? Ele fala, tipo, daí volta aquela questão até do relacionamento dos dois, ó, eu tô com uma aliança, tu vai casar comigo. Então, tipo, ela, é muito legal essa cena, dá essa dualidade da mesma, tipo assim, ó, eu descobri, eu sou mais que tu imagina, que eu sou apenas uma socialite que vai comer nos melhores restaurantes de Nova York e tal, e ao mesmo tempo aqui, ó, vamos casar. Cara, é mais ou menos uma provocação de casamento, né? Porque ela bota porque ela podia só apresentar, né, e tal. E a Grace Kelly tá muito bem naquele filme, né? E aliás, a Grace Kelly, quando ela começa a carreira dela, ela é muito criticada com a forma que ela é boa atriz, né? Sim. E ela sabe que ela apenas mais um corpinho bonito. E aí ela provou que não é isso. Não, tá muito bem, ela tá muito bom. Daí ela acaba presa, acaba presa, só que daí ele manda a Stella pagar a fiança, que era coisa leve, né? Daí tem outra cena de tensão muito forte do filme, né? Que o Hamilton Burr olha pra ele, né, e vê.
Nesse momento ele olha, daí depois que ele olha, vê, apaga a luz, não adianta mais. Tu não tem pra quem socorrer, porque tu vê as duas pernas dele estão em canoa, porque ele não tem perna nenhuma, né? A perna dele tá presa e a outra vai tirar ele da prisão, né? E o detetive tá numa festa, né? Não pode, né? Ele chama o detetive pra adaptar e tal, né? E tá numa festa e não vai conseguir chegar lá, né? E daí... Ô, cara, os passos no corredor chegando no apartamento é muito cagaço. Não, tu viu? Ele suando. Cara, é muito bom, cara. E qual a arma que ele decide ter as mãos pra ser incrível, pra lutar contra o cara? E como tu olha, isso é cinema. Isso é cinema de peso. Cara, isso é cinema, cara. É tipo, não é uma faca, não é uma pedrada que tu vai jogar, não é um porta-retrato, tu não é um mamãe, me salva, sabe? Cara, ele começa a usar os flashes dele, cara. Ele usa flash. E o flash machuca, né? O flash machuca os olhos, né? Ele tá debilitado, ele também, né? Sim. O flash tem proteção. E mais aquele flash daquela época, né? Tem proteção pra ele ali. E mesmo assim ele põe a mão e aciona. E ele aciona e o cara vê tudo assim, como se estivesse olhando por dentro dessa... Tu perde o mesmo sentido, com uma luz forte na cara. Dá pra dizer que ele retardou o vilão por algum momento. Sim, retardou, né? Talvez o cara ia estrangular, porque ele já era acostumado a estrangular as pessoas, né? Então estrangulou o cachorro, a mulher, acredito, né? E ele não tinha nem como fugir, porque ele não tinha uma perna, né? O golfalgista estava até a cintura, né? Então, mas o que ele começa a pegar as luzinhas do flash, plá. E vai, né? E chega aquela cena final daí que muda a panorâmica do filme, né? A primeira vez que a gente enxerga do outro lado, né? O vilão pendura ele na escada, na janela, enforcando ele. E daí mostram assim, o detetive lá de baixo, né? Com a arma apontando, mas os policiais chegam e tiram o cara, tirar ele. E ele cai. Mas não tem como, né? Ele cai, daí mostram o jeito que dava pra fazer na época, né? Um croma horrível dele caindo. Mas dois caras conseguem sustentar ele lá embaixo pra amortecer a queda. Só que, conclusão da queda... Ele perde mais uma perna. Duas pernas quebradas. Faltava uma semana pra tirar o gesso. Agora vai ficar sei lá quanto tempo, né? Cara, muito boa. Não, o desfecho e na verdade é um filme de suspense, muito bom, mas ao mesmo tempo um filme de humor também. É um humor, não sei se é humor negro, uma palavra boa de falar hoje em dia, mas é humor negro, porque tipo, são piadas assim, tipo, provocam, assim, são instigantes, né? Não é um filme só assim de, como tu tem medo, né? Mas ao mesmo tempo tu dá risada, né? Porque com o desespero do cara, né? E até as caretas do Raymond Burr, né, que eu acho um ator, aquele cabeça branca, né? Ele tá pintado. Claro que tá. Ele não é tão velho na época. Não. Só que ele tá bravo, né? Ele é uma cara de um cara mal, assim, né? O Raymond Burr, depois ele faria a série de sucesso na Inglaterra, Perry Mason, que é um detetive. Perry Mason, né? Pede mais um, segundo o Chaves. O Chaves pede mais um. O seu Madruga fala. Tem uma música do Ozzy Osbourne, Perry Mason também. Cara, realmente, única hora que muda o eixo da câmera. O eixo da câmera. Que vai pro pátio e é sempre da observação. E também é muito rápido aquilo ali, né, cara? Porque todo filme é criado num apartamento, naquela cena do apartamento, de close de apartamento, e closes do apartamento pra fora daquelas janelas. Exatamente. Aquela ali que muda o close, que ele tá com as mãos penduradas ali, o cara tentando derrubar ele, né? E ao mesmo tempo... A gente percebe ali, se o cara já está algumas semanas naquilo e vai passar mais uma semana, nós em 2 horas já dá uma agonia, né? Do enclausuramento dele, né, cara? Uma claustrofobia. 2 horas só daquele... Ele começa a é o calor, é o desespero, a falta do que fazer. E também o drama, deve ser horrível, com uma perna engessada até... Imagina. Nos anos 50 tem uma perna engessada, né? Não tinha internet, não tinha televisão. E ele era um cara do mundo, era um cara que não aguentava ficar. Imagina ter que ficar em casa, né? E tal. E também outra coisa, a Lisa Fremont tava lá, mas ela só tava tipo, de corpo presente e tal, né? E tipo, ela era uma companheira dele, né? E tal, né? Então, tipo, era um desespero total pra ele, né? E daí, até o final tem uma cena que é muito... Dá pra dar spoiler, assim, naquela menina... acho que dá. O filme tem 61 anos, a menina foi 33 horas no filme, então... Eu sempre vou lembrar dessa menina que falou, eu não sei o nome dela, mas influencer e tal. 33 horas depois pode dar um spoiler no filme. Então já passou 60 e poucos anos, que daí tá ele com as 2 perninhas quebradas lá, naquela...
E a Grace Kelly tá com um jeans, assim, né? Porque depois que ela nunca Um usava jeans, na vida. um sapatinho. Um sapatinho mocassim e tal, uma camisetinha de botão e tal. E ela está lendo um livro sobre como viver no Himalaia, né? Algo assim, né? Pensando assim, tipo, eu vou me preparar. E daí ele tá... Ele dorme. Legal, tá chegando, só que daí ela chega, joga, pega uma revista de moda. Sempre passaram. Uma revista de moda, coisa assim, sei lá, de coisa, né? Eu digo, ela não ia mudar, né? Mas ela tava com ele, né? Genialidade, né? Isso é genialidade. É um filme, cara, é um filme simples, cara. É um filme simples. Tu adequa ao teu parceiro, né? Mas o roteiro é forte, as filmagens não se fala, mas é um filme que até me gostou muito. E tem uma lenda do filme que o Hitchcock, ele segurou os direitos, ele prendeu o filme por 20 anos. O que aconteceu é o seguinte, que até os anos 60 o filme podia dar em cineclubes e tal, daí você teve uma briga de direitos e tal, e só nos anos 80 que o filme foi liberado de novo, daí virou uma aura em cima do filme muito grande. Daí começou a voltar em reprise nos anos 80, até que muita gente não pôde ver o Janela Discreta nos anos 60, 70. Foi coisa do Hitchcock, ele perdeu alguma coisa e daí o filme ficou 20 anos, não é proibido, né? Bloqueado. E não tinha torre. Daí, em 83, 84, botou, daí virou o ar cult, virou aquela coisa sofisticada, graças aos anos 80, que nós começamos a rever no VHS, no Supercine. Era um filme Sessão de Gala. Era um filme que a gente viu muitas vezes, né? Eu vi muitas vezes isso aí, né? Vi em VHS. Hitchcock tem, quando a gente falou, a Porta do Sinistro, né, que é o The Hope. Sim, tem milhões de filmes. Não, o Festim Diabólico. O The Hope, o Porta do Sinistro é aquele do trem. Do trem, dos tenistas. Dos Strangers in the Train. Aí nós temos o Ladrão de Casaca, Psicose, né? Sim, Os Pássaros, Um Corpo que Cai. E outro filme que tu gosta, mas tem um filme que tu gosta muito dele, que é o... Cortina Rasgada, que eu acho fenomenal. E fora o interior, e fez um interlúdio, que é maravilhoso. Isso. Suspeita, Sombra de uma Dúvida, um barco e 9 destinos, que ele faz um filme num barco, cara. Um barco. Na Segunda Guerra tem 9 pessoas dentro de um barco. Sempre assim, o Titanic tem a Rose e o Jack. Uma tapa. Ele colocou, durante 2 horas, 9 pessoas que sobreviveram a um ataque bombardeiro no navio pelos nazistas e ficaram num barco. E outra coisa como um traidor do barco. E outra coisa que nós falamos nos programas anteriores sobre o... Frenesi. Frenesi, não, o Hitchcock é o tipo do cara que tu pode... Tu vê até os filmes, desde os filmes mudos dele, até a fase inglesa dele, até chegar no Rebecca, que era a fase americana, que é um filme inglês, só que já é a fase americana. Então, é uma aula de cinema e legal. Só que quando você está falando da novela Vague, esse tempo, que o Hitchcock era considerado um diretor menor. Até aquela gurizada achar o Truffaut, fazer aquele famoso livro, que entrevista com o Hitchcock, ele secou filme a filme, desde 27 até 66, com o Hitchcock, todos os filmes, o Hitchcock virou, ou a crítica americana começou os americanos não davam valor ao Hitchcock. Aliás, uma coisa que eu esqueci de citar no programa que a gente gravou sobre o Acostado, o nome da personagem da Jean Sibert, Patrícia? Sim, é a Patrícia. Qual o nome da filha do Hitchcock? É Patrícia Hitchcock. Patrícia? Pode ser que pode ter sido uma homenagem, provavelmente, né? E outra curiosidade do filme, que você lembra que teve uma refilmagem em 98? Sim, com o Christopher Reeve. Que já é tetraplégico, isso é. Com a Daryl Hannah, né? Isso é. E é tetraplégico, que era uma janela, não sei se era janela discreta, janela. Já discreta também. Com o Jeff Buckman, que eu acho que eu vi uma vez esse filme. É um filme interessante. Filme curto, porque o coitado do cara já estava tetraplégico, né? Depois tinha caído do cavalo, literalmente. Super-homem que é do cavalo. Aquela famosa piada idiota, né? Mas só que ele teve coragem e talento para fazer esse filme, né? Porque ele não respirava sozinho. Ele foi uma tetraplegia assim de mexer os lábios e os olhos. O resto nada mais na vida. E ele viveu muitos anos assim depois, né? Ele morreu em 2004. Ele viveu uns 10 anos, acho que 97. 97. Cara, 8, 10 anos vivendo. Sim, assim, e foi um herói, cara. Um super-homem de verdade. Ele lutou muito para que chegasse a tecnologia, né? Para ajudar uma pessoa a caminhar de novo, né, cara? E que eu sabia que era um baita ator. E te digo mais. Ele ficou marcado. Essa fase de super-homem. O cara fez.
Um Lugar no Tempo, né? Algum lugar do passado. Lugar do passado. Filmaço. Não, ele era um bom ator também. E vamos falar, para nós que somos um pouquinho mais antigos do cinema de peso, ele é o nosso super-homem, né? Ele é o nosso super-homem, claro. Ele é o clássico Clark Kent. Alguém pode... Vocês acreditam que alguém pode voar? Era o Christopher Reeve. E ele voou, cara, e aquilo ali... Ele fez a Terra girar ao contrário para a mulher não morrer, para inclusive, a mulher. Inclusive, inspirou uma música do Gilberto Gil, né? Que é aquela que é... Quem sabe, o super-homem venha nos Super-homem é a glória, mudando como um deus o rumo da história, por causa de uma mulher. O Caetano Veloso chegou de uma sessão de cinema embasbacado, o super-homem chegou pro Gil. Mas eu imagino aquele jeito, não vai tentar imitar porque eu não sou bom imitador. Ô Gil, maravilhoso filme. Ele volta à terra por causa de uma mulher. E o Gilberto Gil pegou o violão dele e fez essa música. Cara, aí que tá. Maravilhoso. Música. Cara, a gente tinha que fazer um programa toneladas de música se a gente tem cinema de peso, porque é tão fantástica a história da música. Agora há pouco eles me contaram da música Menino Deus, feita em homenagem ao nosso bairro Menino Deus, feita por Caetano Veloso. E eu sempre adorei essa música. E eu não sabia da história, eu soube agora há pouco no backstage do cinema de peso. O cinema de peso é isso, é cultura, tem backstage, é vida, é aprender. E hoje temos caneca, graças ao nosso amigo Carlão, da Woodstock, na Aline Silva 35. Vamos retomar a pergunta aí? Qual é a pergunta desse programa? A pergunta é... Eu já me esqueci. Uma boa pergunta. Janela indiscreta. Qual Grace Kelly virou princesa ou rainha de qual principado? Ah, tá. Mas até teve uns GPs legais lá. Fórmula lá, né? O Galvão Bueno tinha um palácio. É o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, que é o Popom Bueno, né? E daí tem um principado lá, tem um time lá, que era que o Mbappé jogava lá, que era um boneco. Ah, tá. Pessoal, a gente tem que fechar a janela, né? Vamos fechar a janela, apagar a luz, deixar o James Stewart descansar, a Grace Kelly também descansar, pessoas que não estão mais entre nós, naturalmente, pessoas que já se foram há muito tempo. A Grace Kelly até num acidente trágico, né? 8-2, caiu, junto com a Stephanie de Mônaco, né? Não, ela está viva. A Stephanie caiu junto de carro. Isso, o acidente foi com ela sobreviveu. E deixou o príncipe Renier viúvo na época, eu me lembro, foi uma... Nunca mais casou. E provocou o Paulo Ricardo a fazer a música do Olhar 43, da Stephanie de Mônaco, né? Aqui estou eu. Olhar 43. Aí, ó, não esquece de ganhar essa caneca aqui do filme Janela Indiscreta. Olha essa caneca, tu vai te inscrever no canal, tu vai comentar, eu quero ganhar a caneca do filme A Janela Indiscreta, e vai convidar as pessoas para curtirem o teu comentário. Quanto mais curtidas tu pega lá no Carlão, na Woodstock, Avenida Lima Silva 35, a tua caneca. Quem tiver mais curtida é que leva. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos fechar a janela. Até a próxima semana. O Hitchcock vai fechar que bater a claquete dele e cair fora. Com cinema de peso para vocês. Falou. E aí, pessoal, voltamos neste bloco enquanto adequamos cenário. Saímos definitivamente neste programa do nosso cantinho alemão, né? Eu acho que é a despedida do nosso cantinho. É o último, né? Esse nosso Janela Indiscreta, né? Por hora, né? E, claro, não sabemos se voltamos para lá, mas a gente está muito feliz em estar aqui, abostado nesse canto aqui. E a partir da semana que vem, o programa inteiro vai ser produzido, gravado nesse canto aqui. Mas agora a gente voltou para falar de premiados e lançamentos, né? Nessa semana, quem foi lá e curtiu o Feitiço do Tempo e escreveu "Quero ganhar a caneca do Feitiço do Tempo" foi o Diego Varela, né? O Diego Varela, então, ele está convidado para ir na Woodstock, Lima Silva 35. Falar com o Carlão, com quem estiver atendendo lá, se identificar o Diego Varela e buscar a caneca do Feitiço do Tempo,
E seja feliz com ela, porque ela tá muito Não, legal. eu digo, parabéns, Diego. Bateu todos os recordes de curtidas, né? Teve uma... Juntou uma galera e teve muita curtida, né? Muita curtida, foi acho que um recorde, né? E valeu, Diego, pela participar do programa. E cinema de peso é isso, né? Só chega lá e pega a caneca. E vamos falar do lançamento da semana, então, que a gente Novo filme assistiu. da DC. Que é o Adão Negro, né? O que tu achou do Adão Negro, Chico? Falando sério. É um filme de super-heróis, né? Mais um filme de super-heróis. E o Adão Negro seria um deus que depois de 5 mil anos ele é libertado, né? E para libertado, e ele é visto como o salvador de um povo que está sendo reprimido por uma milícia. E ele é um anti-herói também, né? É um anti-herói também. Porque ele não tem escrúpulos, na verdade. Ele, pelo que ele quer, ele não tem problema de matar as pessoas, de fazer, né? Até onde digamos que é um contraponto do Shazam, né? Na verdade, ele tem a ver com o Shazam, né? Ele é um... Sim, seria o Shazam do lado negativo. Do lado sinistro, né? Da coisa, né? Mas é um filme, eu acho que, como sempre, né? Caprichado dos efeitos especiais, né? O Dwayne Johnson, né, o The Rock, que faz o encarno... Que leva o filme, né? E um filme com o Dwayne Johnson é sempre divertido, né? Isso a gente não pode negar, né? Que a gente acaba se divertindo. Eu fico imaginando o Chico de Adão Negro no carnaval. Só uma folhinha de parreira aí, Chico. O que tu acha, cara? Não adianta, tinha que ser maior a folha. Uma folhinha de rosa, qualquer coisa. Esquece botão, tudo né? isso aí. Que merda, né? Pessoal, mas tem um pouco de crítica, né? De intervenção de outras forças se meter num povo, oprimindo outro país, né? Oprimindo no sentido de, vamos libertá-lo. E é sempre aquela opressão que vem de 5 mil anos até os tempos atuais e tal, né? É um pouco muito sofrido, né? Lá, né? Eu não me lembro o nome da cidade, né? O país, né? Mas tem sempre alguém que vem de fora achando que pode resolver os problemas. É difícil, né? Na minha cabeça sempre dava Kandahar, né? Que nada a ver Kandahar no Afeganistão, nada a ver com Kandahar. Mas é um país que passa, acho que acredito no Oriente Médio, né? É um país fictício. E tal, né? E ali se passa toda a trama, né? Que na verdade o Adão Negro, ele digamos que ele volta depois de 5 mil anos. Só que na verdade, como ele é um anti-herói, ele faz maldades pro olhar dos heróis. Uma equipe de super-heróis, né? É recrutada, que é a Sociedade de Justiça, né? Isso, Que é o Gavião Negro, o Doutor Destino, que é o Pierce Brosnan, a Ciclone e o Exato. Formiga Atômica. O Átomo, que fica gigante, né? Então eles fazem uma equipe pra tentar capturar ele, porque o cara era porrada, né? O homem era... E de resto, entretenimento. Então vai conferir Adão Negro nos cinemas, leva tua pipoca, tua Coca-Cola, que tu vai dar algumas risadas. E tem também risada lá na cabine de imprensa, né? Teve algumas risadas, né? A gente gosta de rir bastante. Vai te divertir, tá? Então nós vamos, e provavelmente, quem responder as perguntas do nosso filme da semana vai ganhar ingressos, né? Olha, a gente não promete que é Adão Negro, mas pode ser que temos chance. Vamos ver o que o Fred nos diz, tá? De repente a pessoa pode ganhar um bottom do Adão Negro. O bottom é certo. O bottom e alguns ingressos de cinema. Muito bom, Chico. O bottom do Adão Negro, né? Muito bom. O Chico acabou de doar o bottom dele pra pessoa. Então tá. Cinema de Peso fica por aqui? Fica por aqui. Então. Até a próxima, pessoal.